Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos começar uma nova série, na carta de Paulo aos Filipenses. E o nosso objetivo é edificar a igreja por meio das instruções que esse homem deu para essa igreja, tá bom? A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita mais ou menos ali entre 60 e 61, anos 60 a 61. Existem algumas teorias de onde Paulo estava quando escreveu essa carta. Com certeza estava preso, mas se estava em Roma, Cesareia ou Éfeso, tem algum debate sobre isso, mas eu encaro como se ele estivesse em Roma, tá bom? Numa prisão domiciliar. Bem, essa carta, por mais que seja conhecida como a carta da alegria, ela tem alguns temas que ressaltam, que se sobressaem nela. Eu poderia elencar, por exemplo, a questão do comprometimento missionário como um dos grandes temas da carta aos Filipenses. Os Filipenses, essa igreja, compartilhou muita coisa e se dedicou muitas vezes à proclamação do Evangelho pelo exemplo de Paulo e a serviço de Paulo como seu missionário. Essa carta também tem um outro tema que se sobressai muito, que é o tema da unidade. Unidade é um tema central para Filipenses. Nessa carta, unidade é um dos focos do apóstolo. Outro tema importante na carta é o tema da humildade. Humildade cristã é exemplificada pelo próprio Cristo, no capítulo 2, por exemplo. Então, não é apenas uma carta que fala de alegria, mas uma carta que fala de muitos temas. E tenta harmonizar, todos esses temas são harmonizados dentro de uma estrutura que eu considero e que eu nomeei de igreja viva. Se eu fosse sintetizar a carta inteira como uma mensagem total, em uma frase, eu diria que Paulo envia essa carta depois de saber como estava a igreja dos Filipenses, depois de levar a contribuição financeira dos Filipenses para ele. Paulo escreve essa carta tanto para agradecer como para tentar instruir a igreja de alguma forma. Mas a ideia central de Paulo, na minha concepção, é que aquela igreja tivesse o evangelho vivo dentro dela. Paulo quer uma igreja que vive o evangelho. E a partir dessa experiência, dessa vivência do evangelho, Paulo quer que essa igreja proclame a vida do evangelho. Então, para mim, quando eu olho para Filipenses, para esse texto por completo, eu sintetizo nessa frase: o evangelho vivo na igreja e a igreja proclamando a vida do evangelho. Essa verdade, ou esse evangelho vivo dentro da igreja, vai produzir muitos frutos: unidade, humildade, enfrentamento, perseverança, mas também vai produzir uma certa convicção na pessoa de Deus e na sua fidelidade. Então nós temos muitos assuntos para tratar aqui. Nós vamos começar, é claro, olhando para o texto que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 8. Esse é o capítulo de entrada, é a sessão de entrada, que vai até o versículo de número 11, mas nós vamos ficar no 8, até o 8. O ponto de Paulo aqui é instruir a igreja, que ele chama de santos, no versículo 1, e instruir também a liderança, bispos, presbíteros ou pastores e diáconos. Então ele identifica tanto a igreja como santos, mas de maneira específica toda a sua liderança, porque aquilo que ele vai tratar tem a ver com todos e, de certa forma, a liderança terá que entrar em ação em alguns momentos, principalmente para resolver crises dentro da própria igreja, como conflitos entre pessoas. O nosso texto, então, olhando de maneira clara ou mais específica, vai do versículo de número 3 até o versículo de número 8. Paulo vai trazer uma compreensão sobre a convicção que ele tem acerca da vida e da salvação dos filipenses, e ele vai louvar a Deus pelas evidências dessa boa obra que foi realizada na vida dos filipenses. Então, como é que a gente vai dividir o texto aqui? Versículo 3 até o versículo 5, nós vamos ver a gratidão de Paulo, a gratidão do apóstolo. No versículo 6, que eu vou destacar de todos os trechos, tem uma discussão sobre esse versículo, se ele está ligado ao 5 ou se ele está ligado ao 7.
Dentro dessa discussão eu tirei ele, não está ligado nem ao 5 nem ao 7, vou deixar ele isolado de maneira artificial aqui, porque eu quero que a gente dê ênfase nisso, tá bom? Aproveita e marca o versículo de número 6 para você aí. Eu queria que você memorizasse esse texto, é essencial para as nossas vidas, tá? Então, do versículo 3 até o versículo de número 5, nós temos a ação de graça do apóstolo. No versículo 6, nós temos a convicção do apóstolo. E no versículo 7 e 8, nós temos o amor, ou os afetos do apóstolo. Nós vamos ver que tudo aquilo que Paulo tem para agradecer, tudo aquilo do que Paulo se lembra em relação aos filipenses, e tudo aquilo que ele olha para os filipenses e vê como efeito do Evangelho, ele coloca na conta de Deus, porque Deus começou a boa obra, e essa fidelidade de Deus é evidenciada pela maneira como os filipenses frutificam em suas vidas. O meu ponto vai ser um apenas, é que convicções no Evangelho, as convicções do Evangelho, produzem os frutos do Evangelho. Logo, os frutos do Evangelho são evidência das convicções do Evangelho. Entenderam? O meu ponto é só um, eu queria que você lembrasse disso, que os frutos do Evangelho são evidência das convicções do Evangelho. E aqui especificamente uma convicção apenas. Amém? Minha oração é que os nossos frutos sejam dados a partir das convicções que o Evangelho nos dá, e que as nossas convicções no Evangelho também deem seus frutos de maneira abundante, porque a ideia sempre é que a gente, como igreja unida, humilde e tendo o Evangelho vivo dentro de nós, nos unamos para que esse Evangelho seja espalhado por cada um de nós. Amém? Então, vamos ao texto, versículo de número 3 ao 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo agradece a Deus. O objetivo de Paulo é louvar a Deus pelas suas boas memórias. A igreja de Filipos trouxe boas memórias para Paulo, não apenas em relação ao financeiro, porque Paulo foi apoiado financeiramente por aquela igreja, mas Paulo olha para aquela igreja, olha para aqueles irmãos e percebe que desde cedo, desde o início da sua fé, desde o começo da sua caminhada com Jesus, eles se envolveram com algo que ele chama de proclamação. A alegria de Paulo, a ação de graça de Paulo, as boas lembranças e alegres lembranças de Paulo enquanto ele ora, são alegres e são sempre vivas, porque Paulo lembra da maneira como a igreja de Filipos proclamou o Evangelho ou participou do anúncio do Evangelho. Isso para Paulo é mais importante do que qualquer outra coisa. No capítulo 4, por exemplo, ele vai agradecer as ofertas que foram enviadas. Mas agora, de entrada, de início, Paulo está preocupado com uma coisa só. Paulo reconhece o esforço dessa igreja em proclamar a mensagem viva e salvadora do Evangelho. Paulo reconhece o esforço dessa igreja. Uma igreja que não esperou nada para começar a proclamar. Diz Paulo que desde os primeiros dias, desde o início, eles começaram a proclamar o Evangelho. Eu entendo que Paulo a alegria de Paulo é tão fundamental e é tão grande, porque se eu e você víssemos um recém-convertido com aquele fogo dentro do coração para anunciar o Evangelho, nós também ficaríamos felizes, nós também estaríamos alegres. Essa igreja está viva e avivada, o seu desejo é proclamar, e isso deixou uma lembrança importante, isso marcou a memória de Paulo. Paulo está dizendo que toda vez que ele se ajoelha, se senta, fecha os olhos, olha para os céus e começa a orar, ele lembra da igreja, ele fica alegre, porque essa igreja participou de algo importantíssimo, do que nós chamamos de missão de Deus.
da proclamação do Evangelho. Qual é o motivo, então, pelo qual Paulo dá graças? Porque ele olha para a igreja dos Filipenses e encontra uma igreja proclamadora. Por que Paulo está alegre com aquela igreja? Porque ele olha para aquela igreja e pode não ver, por exemplo, grande força. Ele pode ver uma igreja que está envolta em crises, por exemplo, com conflitos pessoais. No capítulo 4, inclusive, 2 irmãs da igreja estão brigadas. Ele olha para uma igreja e vê uma igreja que está sofrendo com falsos mestres, falsos ensinos estão tentando ser introduzidos na igreja. Mas Paulo olha para essa igreja e se alegra, independentemente das circunstâncias, porque essa igreja é uma igreja proclamadora. Porque ela se entregou ao serviço mais fundamental do que é ser igreja: fazer discípulos, proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas, levar aos outros a mesma salvação que chegou até você. Essa é a alegria de Paulo e é uma boa lembrança, sempre será uma boa lembrança. Sabe quando você lembra da pessoa que você discipulou, da pessoa que você cuidou, que você aconselhou, e agora você vê ela cheia, como diz um pastor que eu escuto muito, aleluiado, né? Cheio da glória, anunciando, ensinando, pregando, discipulando. Isso não ficaria alegre, não? Eu tenho certeza que os presbíteros dessa igreja ficariam muito alegres. O ponto é esse. O ponto é que a maior lembrança, a ponto de ser o pontapé inicial da carta, a maior lembrança que essa igreja deixou no coração do apóstolo, não foram as ofertas, mas sua atitude de se comprometer em espalhar o Evangelho. Essa sim é uma lembrança feliz. Essa é uma lembrança alegre. E essa é uma lembrança constrangedora para muitos de nós, que simplesmente não vamos deixar esse tipo de memória no coração de ninguém. O objetivo de Paulo, então, é começar agradecendo a Deus, porque ele sabe que a igreja com a qual ele fala é uma igreja que ama a proclamação, ama o anúncio do Evangelho. Em segundo lugar, ele explica o fundamento de tudo aquilo que esses irmãos fazem. Versículo de número 6, nós temos a convicção do apóstolo. Ele diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você vai perceber que o que Paulo está fazendo aqui parece não se ligar nem com o versículo de número 5, nem com o versículo de número 7, parece que é um texto solto, parece que ele meio que deu uma desvanecida e escreveu uma coisa meio aleatória, mas não é. O que Paulo está tentando fazer é mostrar que aquilo que ele vê na vida dos filipenses é uma confirmação daquilo que ele acredita sobre Deus em relação aos filipenses. Então, para Paulo, tudo aquilo que os filipenses vivem, proclamando o Evangelho, defendendo o Evangelho, participando do ministério de Paulo, é evidência de uma certeza, de uma convicção que ele tem, de que foi Deus que começou a fazer aquilo, e Deus vai continuar fazendo até o fim. A ideia do dia de Cristo aqui, pelo menos na carta aos Filipenses, não é o dia do julgamento. Em pelo menos 3 momentos, Paulo fala sobre o dia de Cristo. Ele fala no versículo 10 do capítulo 1, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Ele também fala isso no versículo de número 16 do capítulo 2, preservando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em pelo menos 3 momentos, Paulo está aqui falando do dia de Cristo, e todos eles, pelo menos ao que parece aqui no texto, dizem respeito ao fim, a quando Cristo vem olhar para a sua igreja, a quando Cristo vai tocar o seu povo, vai de fato voltar de uma vez por todas. Então o ponto sempre é esse retorno de Jesus, essa volta de Jesus, essa volta de Cristo, e o ponto onde o seu povo se encontra com Ele.
É por isso que esse povo tem que estar santificado, como no capítulo versículo 10. É por isso que esse povo tem que estar purificado, como no capítulo número 2, porque vai encontrar com Jesus. E aqui, a boa obra que foi começada tem fim também no dia de Cristo. Então, aquilo que o próprio Deus começou na vida dos irmãos de Filipos, está continuando até o momento de Jesus voltar. O ponto de Paulo, então, parece ser que tudo aquilo que é vivido desde o momento em que Deus começou a fazer uma boa obra na vida deles, é evidenciado pelos atos, por aquilo que eles fazem, com a mensagem que chegou até eles. Então o que Paulo está falando é o seguinte: olha, vocês são proclamadores, e isso é evidência de que Deus começou a fazer uma boa obra na vida de vocês. E mais do que isso, eu quero que vocês lembrem que Deus vai completar essa boa obra, e no dia de Cristo vocês vão vê-la completa, na vida de vocês e por meio de vocês. Nesse sentido, a convicção de Paulo, ela é percebida, ela é palpável, na medida em que a experiência e a vida dos filipenses é levada como a vida do Evangelho. É uma vida de proclamadores, é uma vida de cooperadores. A cooperação no Evangelho, a proclamação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, a participação de N formas com o avanço do Evangelho, é evidência de que Deus começou uma boa obra em nossa vida. Nesse sentido, a não proclamação, o não anúncio, a não participação deveria nos assustar. Se a convicção é, eu tenho certeza que Deus começou algo em vocês, porque eu vejo vocês proclamando, deveria nos assustar caso não proclamemos, caso não anunciemos. Paulo tem uma certeza aqui: os filipenses fazem o que fazem não pelas próprias forças, não é a capacidade deles que diz, mas a fidelidade de Deus. E é o que Paulo vai tratar aqui. Paulo, em outras palavras, está dizendo: Deus é fiel, meu irmão, Deus é fiel. Ele começou uma boa obra em você. A expressão boa obra significa, no meu entender aqui no texto, exatamente o início da obra do Evangelho na vida deles. Não é Deus ter dado algo de maneira extraordinária para eles, mas Deus ter começado algo na vida deles. Essa obra começou então por meio do Evangelho. Essa obra começou então por meio do anúncio do Evangelho a eles. Essa obra começou então na salvação de cada um deles, e agora continua. E a evidência de que começou e continua é que eles incessantemente proclamam, é que eles incessantemente cooperam, é que eles incessantemente se entregam à vida do Evangelho. Meus irmãos, essa é a convicção do apóstolo, que baseia também os nossos versículos 7 e 8, que é a paixão do apóstolo. Versículo 7 diz o seguinte: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo. Bem, o que Paulo está dizendo é que é justificado que eu entenda que Deus começou uma boa obra na vida de vocês. É justificado que eu entenda que Deus está fazendo algo na vida de vocês. É justificado que eu perceba e que eu considere esses efeitos externos como evidência da fidelidade de Deus na vida de vocês. Por quê? Porque eu trago vocês no coração, porque vocês participam das minhas algemas, vocês participaram na defesa da confirmação do Evangelho, todos vocês são participantes dessa graça comigo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu penso dessa maneira e é altamente justificável, porque vocês de maneira nenhuma me deixaram. Vocês não só proclamaram o Evangelho, vocês cooperaram para que eu proclamasse. Não apenas quando eu estava livre para defender,
o Evangelho ou para confirmar o Evangelho, mas também quando eu estava preso. Provavelmente há um contraste aqui: as algemas, a prisão e a defesa e confirmação do Evangelho. Parece que Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando eu estava defendendo e confirmando o Evangelho, ou seja, anunciando o Evangelho livremente, vocês cooperaram e vocês participaram comigo. E quando eu estava preso, ou seja, vocês ainda não tinham ideia que se eu iria continuar a fazer o meu trabalho, vocês ainda assim cooperaram comigo. Então, independentemente de onde eu estava, não importando o que estava acontecendo comigo, vocês foram cooperadores, vocês participaram dos meus sofrimentos, vocês apoiaram as minhas faltas, vocês chegaram e trouxeram mantimentos, vocês trouxeram ajuda financeira, e não só isso, vocês proclamaram e anunciaram o Evangelho onde vocês estão. Paulo está dizendo: é justo que eu pense assim, porque vocês nunca recuaram. É justo que eu pense assim, porque eu tenho uma clara evidência de que vocês não andam para trás, de que vocês não voltam, de que vocês não soltam o arado. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que tem aquele povo no coração, porque conhece a convicção daquele povo. Tem aquela igreja no coração porque reconhece a dedicação na cooperação daquele povo. É justo que eu pense assim, porque eu vejo evidências, porque eu vejo a vida externa exalando uma realidade interna. Eu tenho essa convicção, porque eu vejo essa convicção sendo provada e atestada em todo momento em que vocês saem para pregar, ou que vocês saem para me ajudar e para cooperar comigo. É muito evidente isso. E aqui ele faz até o que eu chamo de juramento, né? Você não vê Paulo falando essas coisas. Paulo diz: eu tenho saudade de vocês, e Deus é prova que eu tenho saudade de vocês, né? Do profundo afeto de Cristo. O que ele está dizendo é que em Jesus ele sente um desejo enorme de voltar e estar com aquele povo, de voltar e de novo dar frutos no meio daquele povo. O que Paulo está fazendo é mostrando o coração dele, para dizer uma coisa só: que os frutos na vida dos irmãos de Filipos são evidência das convicções, são evidências, ou melhor dizendo, de uma convicção: Deus começou uma boa obra e Ele vai completar. Nesse sentido, meus irmãos, a fidelidade de Deus, a certeza de que aquilo que Deus começou, Deus vai terminar, não é só uma certeza consoladora, no sentido de, me libertar, me liberar das minhas dores, dos meus sofrimentos, das minhas dúvidas. É uma certeza potencializadora. A fidelidade de Deus não me leva apenas a me sentir bem, mas me leva a pregar. Saber que Deus é fiel não me leva apenas, meus irmãos, para o meu quarto orar, mas me faz levantar, sair do quarto e ir para as ruas. O Deus fiel é o Deus que impulsiona a igreja ao anúncio do Evangelho. Esse Deus fiel e essa fidelidade é aquilo que forma o caráter de um povo que deve ser proclamador, que deve ser anunciador. E aqui é onde eu começo as minhas aplicações, porque nós precisamos viver os frutos das convicções. Nós precisamos dar frutos a partir das nossas convicções. Um dos maiores problemas que nós temos como igreja, aqui eu estou falando de maneira geral, certo? Não da Manaim de maneira específica, mas de maneira geral, é que aquilo que a gente crê, geralmente não se traduz naquilo que a gente vive. É que em muito daquilo que a gente diz que acredita, na maior parte das vezes, não sai, não é exalado, não vira experiência de vida pessoal.
Você consegue acreditar, por exemplo, que se você mantiver ira no coração, você vai abrir a porta para o diabo na sua casa, abrir a porta para o diabo na sua vida, porque é isso que Paulo fala em Efésios, e ainda assim viver uma vida irada. Não se preocupar com isso. Você pode até dizer que o Evangelho é a maior mensagem que já passou por essa terra, que é mais atual do que o jornal de amanhã, como alguns dizem. Você pode até dizer que o Evangelho é mensagem de salvação para as almas que estão perdidas indo para o inferno, mas você não proclama, mas você não anuncia. Nós temos uma crise hoje na contemporaneidade, e a crise é: o que nós cremos geralmente não se traduz naquilo que fazemos, não se transforma em atos, vira apenas uma fé lógica, uma questão de anúncio verbal, é algo que é apenas dito. As verdades do Evangelho são verdades apenas para serem lembradas, nunca para serem vividas, nunca para serem aplicadas. Se tem um bom exemplo que essa igreja nos dá, é que aquilo que é acreditado, aquilo que lhes é dado por meio do Evangelho, se traduz e se transforma em ato. Você deve conhecer, ou você pode ser essa pessoa que tem uma série de teorias na cabeça, mas que ainda assim parece que nenhuma delas desceu para o coração, nenhuma delas virou ato. A minha pergunta é, a minha segunda aplicação: o porquê que isso acontece? Por que geralmente nós dizemos que acreditamos em uma coisa e não vivemos essa coisa? Por exemplo, se você tivesse a plena convicção de que ao sentar nessa cadeira, você quebraria essa cadeira, ou essa cadeira quebraria miraculosamente, você sentaria nela? Provavelmente não. Porque aquilo que você crê, carrega os seus atos. Amém? As nossas crenças formam os nossos comportamentos. As nossas convicções formam os nossos comportamentos. Roberta, não ri não, Roberta. Calma, a psicóloga já está ficando tremenda ali. E a pergunta é: por que a gente crê em tanta coisa que simplesmente não sai na vida? Que não se transforma? Por exemplo, nós acreditamos piamente que a Bíblia é suficiente para nos guiar no caminho de santidade. Se não lemos, quando estamos passando por problemas ou pecando, nós não abrimos a Bíblia. Quando alguém traz a Bíblia para falar sobre as nossas vidas, para apontar o caminho na verdade, a gente rejeita, e se não rejeita, não cumpre, não faz, não é não? A pergunta é: por que a gente faz isso? A gente acredita. Duas respostas: ou não acredita, porque convicções geram comportamentos, geram mudanças, ou não acredita, ou brinca com aquilo que é a fé. Duas possibilidades. Talvez você ache mais, eu só achei duas. O meu ponto é: se nós cremos num Deus fiel, quais são os resultados práticos dessa fidelidade? Por exemplo, Deus é perdoador, sim ou não? Vamos lá. Deus é perdoador, sim ou não? Amém. É. Nos deu perdão. E a partir do perdão que Ele nos dá, Ele nos chama o quê? A perdoar. Deus nos chama ao perdão, sim ou não? Então o que você acha que Deus quer que você faça com as suas inimizades? Se levantar hoje, daqui depois do culto, isso é reconciliar. A gente acredita que Deus é perdoador, que Ele nos deu perdão, mas ninguém está disposto a caminhar em direção ao perdão. Duas respostas, duas possibilidades: ou não crê, ou está brincando com o que crê. Entenderam um ponto? Muitas vezes a nossa fé é só aqui, ó. Eu lembro acho que foi o Carlinhos uma vez, pedindo socorro. Você está vendo? Me indica um livro aí, porque todo livro que eu falei com o meu discipulado,
com o meu aconselhando aí, ele já leu. O que é que eu faço? Sabe, ele lê a Bíblia, talvez ele não tenha lido. É sempre uma possibilidade. Às vezes o problema é esse. A gente tem muita informação e pouca vida. Aí a gente não entende o porquê que a gente está morto na fé. O porquê que a nossa igreja é pouco responsiva. O porquê que as coisas são tão mornas, nunca aquecidas, nunca avivadas, porque é só aqui, ó. E acabou. Já era. Boa teologia. A pergunta é: boa teologia para quê, filho? Só para se encher? Para dizer que tem uma ótima pregação no domingo à noite? E sair daqui e continuar com a mesma vida, cara? Era melhor não ter ouvido. O ponto de Paulo é que aqueles atos, aquela vida daquela igreja, é evidência de que Deus é fiel e de que Deus começou uma boa obra. Então, se Deus começou uma boa obra em você, naturalmente, evidências dessa boa obra devem aparecer. Bons frutos. A gente vai ver isso mais na frente, quando Paulo começar a orar de fato e colocar conteúdo na oração. Bons frutos, por exemplo. Deus te deu perdão, te chamou ao perdão, vá perdoar. Deus disse que aqueles que odeiam os seus familiares estão pecando, pois cuide, para que o ódio não cresça no seu coração. Deus disse que você deve amar o seu esposo, deve amar a sua esposa, pois lute por esse amor. A Bíblia é verdade, você confia nisso, acredita nisso, é verdade de fato. Mas cadê? Cadê? Onde é que a gente vê essa fé, essa crença, que tanto é anunciada e tão pouco é vivida? Eu acho que a maior instrução para a gente hoje é que aquilo que você acredita terá resultados, e aquilo que você não acredita também. Aquilo que você acredita naturalmente te dará resultados, e aquilo que você não acredita também. Meus irmãos, se olharmos para o texto, veremos uma ideia central, é de que a nossa vida, se está sendo embebida pelas verdades do Evangelho, que se está transbordando das verdades do Evangelho, naturalmente vai dar os frutos do Evangelho. Naturalmente, precisa dar os frutos do Evangelho. Não estou dizendo que vai ser fácil, não. Muitos frutos só são reconhecidos, só são vividos com muita luta. Ou você acha que Deus vai dar paciência para você, depois que você pede, enquanto você está na fila do pão? Vai não. Uma vez eu estava orando por paciência lá em casa, eu disse: Deus, me dá paciência. A minha mãe, minha mãe pentecostal, assim, canela de fogo, reteté de Jeová. Ela disse: opa! Aí eu disse: que foi, mãe? Peça paciência não. Eu disse: por quê, mãe? Porque Deus vai lhe dar tribulação, meu filho. E é isso mesmo. Você acha que Deus vai preparar você para ser paciente como? Com alguém irritando você. Seu marido, sua esposa. Não é não? Não é não? Minha esposa, graças a Deus, pacientíssima. Aprendeu muito nesses últimos anos. Mas às vezes a gente acha que a mensagem do Evangelho é puramente cognitiva. Ela é cognitiva, porque são proposições, são verdades, podem ser pensadas e concluídas, mas ela é experimental, experiencial, vivencial, ela deve ser praticada, vivida. Então, quando o seu marido colocar de novo a toalha em cima da cama, molhada, junto com as roupas sujas, você tem uma oportunidade ótima para respirar e dizer: Deus, me dá paciência. Porque é aí que a paciência aparece, e é aí que a gente é treinado. Não é assim? Você quer ser um engenheiro, você vai para a faculdade, vai estudar engenharia, mas se eu não te coloco na fase de estágios,
Que tipo de engenheiro você vai ser? Não é não? Você não começa a faculdade doido por um estágio? Não é? Quando entra no estágio, doido para sair do estágio? Não é assim? Mas o que é que você quer? Você quer experiência. Você quer vivência. Mas por que é tão profundo assim na nossa faculdade e não é profundo assim na nossa fé? Meus irmãos, a nossa fé precisa dar resultados e precisa dar evidências de que ela existe. Amém? Minha última aplicação hoje é que a maior evidência de uma igreja que entende que Deus começou uma boa obra na vida dela é proclamação. Uma igreja que não proclama não vive a boa obra. Uma igreja que não está preocupada em anunciar o Evangelho não vive uma boa obra. Uma igreja que não está preocupada em proclamar as verdades do reino que ela recebeu por misericórdia e por graça, ela está morrendo. Ela não é viva. Essa igreja é viva porque aquilo que ela recebeu, ela começou a dar. Essa igreja é viva porque ao invés dela se importar com o prédio, com as suas estruturas, com seu organograma, ela se entregou à proclamação. Meus irmãos, se algo nos tira a energia e a força para proclamar o Evangelho, eu tendo a dizer, e vou ser um pouquinho ousado agora, que só pode ter sido o diabo que colocou nas nossas mãos. Porque Deus está preocupado com o anúncio da sua mensagem. Porque Deus está preocupado com o avanço do seu reino. Algo te impede, algo nos impede de sair proclamando, anunciando o Evangelho? Se impede, a segunda pergunta é: veio de Deus mesmo? Qual o problema? Meus irmãos, se nós não somos uma igreja proclamadora, nós estamos fadados a acabar. Se a Igreja Batista Regular Manaim não for uma igreja proclamadora, a Igreja Batista Regular Manaim não dura mais 20 anos. São igrejas proclamadoras que são igrejas vivas. São igrejas proclamadoras que são igrejas que entendem quem é o seu Deus. São igrejas proclamadoras que compreendem que as suas convicções do Evangelho produzem os frutos do Evangelho, que continuam vivendo na força do Evangelho e anunciando a vida do Evangelho. Nós devemos ser uma igreja proclamadora. Nós devemos ser uma igreja que anuncia. Nós devemos ser uma igreja preocupada com o anúncio das boas novas. Em quais frentes? Em todas elas. E eu lá me importo em quais? Em todas. Onde é que você pode? Que dia você pode? Se puder todo dia, gente. Mas se o nosso coração não queima pela proclamação do Evangelho, é difícil afirmar que ele queima pelo Evangelho. Porque o Evangelho, antes de ter sido ouvido, antes de ter chegado até a gente, estava sendo proclamado por alguém. Por fim, se nós queremos ser uma igreja proclamadora, devemos transformar a força e a energia que nós recebemos das convicções do Evangelho em atos. Se isso não acontecer, nós não seremos uma igreja proclamadora. Aí eu quero deixar um desafio para você. Pregue o Evangelho nessa semana. Pregue o Evangelho nessa semana. Isso não é um pedido meu, não. Isso é a grande comissão. Foi Jesus que mandou, criatura. Escuta. Pregue o Evangelho. Para quem? Eu não sei. Para quem aparecer. Para o Ubermoto. Não me importo.
É bom o Uber Moto que você coloca a cabeça do lado aqui, ele não tem como escapar. Ele vai te ouvir. E melhor, ele não vai nem retrucar, porque ele tem que estar de olho aqui, ó. Maravilha pregar para Uber Moto. Se todo Uber Moto para que eu preguei vier se converter e vier para essa igreja, a gente vai ter que fazer 3 andares. Eu tenho pós-graduação em pregar para Uber. Mas pregue, meu irmão. Esse é o desafio. Não sou eu que estou fazendo, não. É o texto, é Cristo. Porque Ele nos chamou para isso. Amém? Eu quero que você lembre só uma coisa. Que as convicções do Evangelho irão produzir frutos do Evangelho. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse primeiro sermão. Que o Senhor nos ajude a entender que aquilo que a gente acredita precisa ser traduzido em atos. Precisa ser transformado em atos. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos permita entender essas coisas, para que a gente pratique essas coisas, que a nossa igreja viva pela vida do Evangelho, e que a nossa igreja anuncie a vida do Evangelho, que o Senhor, como rico doador de todas as coisas, nos aponte, nos leve aos eleitos, que o Senhor nos permita ter o prazer de encontrar aqueles que o Senhor quer, mas que enquanto nós andamos e anunciamos a Tua palavra, que o Senhor encha o nosso coração de vida. Eu tendo a pensar que uma das coisas mais importantes, uma das evidências mais importantes da vida espiritual, da vida na fé, de uma fé verdadeira, é a preocupação com o anúncio da fé. Que o Senhor nos permita entender isso, e que nós possamos te alegrar, porque se há um momento onde a festa no céu, é quando pecadores se arrependem. Logo, Senhor, nosso coração deveria estar triste por não ver isso acontecendo. Meu coração anseia por dias e dias onde o céu se alegrará a todo tempo, e que nós possamos participar disso, e que nós possamos ver os céus assim em festa todos os dias, trabalhando, proclamando, anunciando, cooperando e participando daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nos dá das Tuas convicções, para que elas sejam a nossa força, em nome de Jesus. Amém.